Os alimentos foram os grandes vilões da inflação no ano passado. Agora, em 2011, os preços estão subindo menos, mas o cenário ainda não é dos melhores. Os preços estão salgados. A mudança de alguns hábitos pode significar economia no bolso do brasileiro. Pesquisar preços, fazer aquela conhecida listinha de compras antes de chegar ao mercado, evitar o desperdício e até reaproveitar alimentos são boas sugestões para poupar dinheiro e, de quebra, ajudar a preservar o ambiente. O N-Blog de hoje vai mostrar como é possível gastar menos com alimentação. Olá, boa noite. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, nessa semana especial Seu Bolso, falando de dinheiro e como economizar e ter uma vida financeira mais saudável. E olha, o preço da cesta básica aumentou em 14 das 17 capitais pesquisadas. E o almoço nosso de cada dia vai ficando cada vez mais caro, olha só. Nas feiras e supermercados, o consumidor reclama. Aumentou muitas coisas. Carne, feijão, os produtos subiram muito. Eu não estou encontrando nada mais barato do que antes. A percepção do consumidor foi confirmada pelo DIEESE. Em janeiro, das 17 capitais pesquisadas, 14 tiveram aumento dos produtos da cesta básica e apenas 3 registraram queda. As maiores altas foram em Brasília, em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Os preços só caíram em Curitiba, Recife e São Paulo. Mas a capital paulista ainda tem a cesta básica mais cara do país, R$ 261. O produto que mais puxou a alta da cesta básica foi este, o tomate, que ficou bem mais caro em todas as capitais. Aqui em Brasília, o aumento passou de 71%. No Rio de Janeiro, chegou perto de 80%. Banana, óleo de soja e açúcar também ficaram mais caros. E o vilão é o clima. Não é que diminui a produção, na verdade pode até diminuir um pouco a produção, muito mais é com relação à qualidade do produto. E tende a apodrecer muito mais rápido. Vamos ver se as coisas melhoram. 14 de 17 capitais, muitos estados, muitas capitais aí enfrentando preços altos na cesta básica. Agora, para entender como é possível economizar na hora de se alimentar, eu converso com o educador financeiro Júlio Santos, que está aqui no estúdio, e também com a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Fabiola Reipert, campeã de acessos do portal R7. Boa noite aos dois, obrigada pela presença. A gente está vendo aí uma situação que o Brasil praticamente inteiro está enfrentando, que é o aumento dos preços da cesta básica, do básico do dia a dia, né? Como é possível driblar esse aumento de preços sem perder a qualidade e sem deixar de se alimentar bem? O primeiro ponto, sempre a lição básica é pesquisar. Hoje, mesmo com esse aumento de preço, nós temos várias opções no bairro, na região, de supermercados, de grande porte, de pequeno porte. E se eu fizer pesquisas, eu encontro alimentos com diferença de preço. Então, esse hábito de pesquisar é muito importante. Uma outra coisa é sempre fazer um planejamento da alimentação em casa. Então, eu preciso saber o que é necessário, o que é preciso, sempre pensando na saúde financeira da família, evitando o excesso. Às vezes, o que impacta o orçamento da família é o supérfluo, o desnecessário. Sim. Um outro ponto muito importante é que, às vezes, numa sociedade onde existe o corre-corre, as pessoas vão muito mais facilmente ao alimento industrializado, preparado. E, às vezes, algumas alternativas de fazer o alimento em casa, em ir à feira, encontrar alternativas de reaproveitar o alimento e assim por diante, torna esse peso da alimentação menos impactante no orçamento familiar. Quer dizer, mas existe uma diferença, né? Quando a pessoa tem uma família, por exemplo, de 4 pessoas, é um tipo de compra. Quando você é apenas um casal que trabalha fora, é um outro tipo de compra. Quando você mora sozinho também, né? Existem os perfis, né? O importante é você, talvez, analisar a rotina da família, porque tem muito isso. As pessoas comem, por exemplo, em restaurantes fora de casa, usa o vale alimentação da empresa ou paga do próprio bolso a comida fora de casa, né? Também tem essa parte perigosa de comer fora de casa, também vai um dinheirão, né? Tem um impacto muito grande. Para você ter uma ideia, às vezes o restaurante fora, o fast food, por exemplo, ele pode significar em uma família, durante 20 ou 30 anos, mais de 300 mil reais. E às vezes a gente não percebe isso. Então, aquele restaurante, vamos ao restaurante, isso pode se tornar um hábito
rotineiro, todo final de semana. Então é importante, é saudável. Então nós estamos falando de economizar sem perder a qualidade de vida. Claro. Mas é importante eu diagnosticar a minha condição financeira, se eu moro sozinho, se eu tenho filhos, se eu tenho filho novo que precisa de necessidades especiais. Claro, alimentação super balanceada, Balanceada, né? laticínios, algumas outras questões. Então, quando eu analiso, então o primeiro passo para que nós conquistemos a saúde financeira é diagnosticar a nossa situação nesse momento. O que estamos consumindo e o que pode ser melhorado. Tirar alguns supérfluos, desnecessário e mesmo do necessário eu posso otimizar. Por exemplo, carne. Carne é um item que tem um impacto hoje no orçamento, mas eu poderia reduzir o consumo de carne, passar a fazer feira, ter uma alimentação mais saudável, incluindo no cardápio verdura, legumes e assim por diante, aliando a isso, ao invés de ir ao fast food, ter aquela relação impessoal no ato de se alimentar, eu preparo a comida em casa para minha família, para minha namorada ou para mim mesmo. Claro, por que isso não? é muito saudável, isso vai ter reflexos não só no bolso dessa pessoa ou dessa família, no seu relacionamento interpessoal, nas suas emoções e assim por diante. Claro, a comida une as pessoas, né? Agora, olha, segundo o IBGE, no Brasil, os preços dos alimentos não param de crescer, é o que a gente está falando aqui, olha só. Segundo dados calculados pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, subiu de 4,11% em 2009 para 6,47% em 2010. Em Curitiba, o aumento foi de 8,11%. Esse valor superou o percentual registrado de 7,12% em São Paulo e 6,6% no Rio de Janeiro. Os preços dos alimentos em fevereiro de 2011 tiveram alta de 1,12%. Pois é, com altas tão expressivas, né, em alguns estados e para algum tipo de alimento, como por exemplo a carne, o pão que também subiu, é importante que não haja desperdício, né, Fabiola? Acontece muito, às vezes a gente mora sozinho, eu moro sozinha, você mora sozinha, compra alguma coisa, estraga. Já joguei muita coisa fora, dá muita pena de jogar comida fora, mas estragou, fazer o quê? Então. Porque não dá conta de comer. Então, o ideal é comprar pouco, o que a gente sabe que a gente vai comer. Ou então, comprar o que você vai comer no dia ou na semana, não sei. É porque eu acho que quando a gente começa a morar sozinho, que a gente entende que não precisa encher aquele carrinho como você enchia para sua família quando você morava na casa dos pais, né? Ou quando você tem filhos, que é aquele carrinho completo. Quer dizer, você escolhe alguns alimentos, come um pouco fora de casa e tenta evitar ao máximo jogar as coisas fora. Quando for fazer, vai fazer só para você, por exemplo, faça pouco para não ter que jogar fora depois, porque às vezes você acaba na correria, acaba não comendo de novo, sei lá. Você planeja, às vezes, vou tomar um leite. Aí você abre o leite acaba estragando. O leite eu não posso comprar, só se existisse meio leite. Eu não posso, porque já joguei várias vezes o pacote de leite fora e eu não tenho coragem. E justamente essas compras, por exemplo, do litro do leite, não tem em metade do leite. Então a gente tem que comprar outras coisas que dá para você tomar ou dosar, ou comprar os alimentos in natura mesmo, onde você pode preparar, né? Eu fico imaginando que o desperdício deve comer uma grande parte da conta do mês de alimentação, né? É que as pessoas não param para olhar, não tem um saco de lixo o mês inteiro na cozinha, onde você pode ver tudo que você jogou lá dentro, né, Júlio? Exatamente. Então, no início nós falamos da questão do planejamento, de pesquisar, mas o desperdício hoje, ele é muito comum nas famílias. Então, é aquela questão de você comprar uma quantidade além do necessário. Então, por exemplo, não é preciso, num jantar, você ter 2, 3 bifes no jantar. Não é preciso você comprar a mussarela, o frio em quantidade. Porque, às vezes, no início você vê, tá barato, não sei o quê, eu vou poder comprar agora, mas leva para casa e você não vai utilizar. Por uma questão de disponibilidade. Tem coisa que dá para congelar. Se você quiser, tá barato no supermercado, você quer comprar um pouco a mais, mas tem coisa que não dá, não tem nada a ver congelar. Muitas coisas estragam. Queijo na geladeira, por exemplo, é uma coisa que começa a ficar duro, começa a ficar esquisito. Você não come logo. Exatamente. Frios também. Emboloram, uma coisa não é bacana. Tem um pão inteirinho na minha casa lá, pão de forma, assim, já tá lá. Venceu, já vou jogar fora. Pão é uma coisa que... esqueci de jogar, mas vou fazer o quê? Vou comer? Não pão tem? é uma coisa que dá para congelar. Dá para você pegar metade do saco, congelar, né? Uma alternativa. Né? Tem uma pesquisa do Instituto Acatu, que é um instituto de consumo consciente, muito conceituado aqui no Brasil, que fez uma pesquisa com as famílias e constatou que 1/3
de tudo que se compra vai direto para o lixo. Inclusive, esse é o slogan da campanha. Quer dizer, 1/3 do que você comprou, então se você gastou R$100, R$33 você jogou fora. Então, isso é uma coisa inadmissível num país, num mundo como o nosso, num país como o nosso. Isso não cabe mais, né, na nossa realidade. Não cabe mais dentro da família, porque aí ela fica com a sensação que a despesa com alimentação é muito alta. Mas, na verdade, se ela corrigir simplesmente o desperdício, ela vai ver que dentro do orçamento cabe e ela vai ter a qualidade. Mas outra coisa é não só pensar em nós. O desperdício não é só dentro de casa. Você vai no restaurante, esse dia eu fui no restaurante e eu vi lá 5 pessoas comendo e elas saíram e todas deixaram o prato pela metade. Então eu fiquei imaginando um país todo onde prepara-se a alimentação e existe essa quantidade de desperdício, as pessoas pagaram por aquilo e, por outro lado, muitas pessoas passando dificuldade, passando fome. Então, é algo mais, não só de mexer no bolso das pessoas, mas mexer na cultura. Na consciência mesmo. Num caso como esse, podia dividir o prato por 2 pessoas, todo mundo sai satisfeito e ninguém desperdiça nada. Agora, olha, com o preço mais alto dos alimentos, fica difícil não gastar na hora de ir ao mercado, né? O preço está alto mesmo, mas existem algumas formas do consumidor não ver a sua conta disparar no final do mês. Olha só. Com a inflação, a melhor forma de economizar é fazer um consumo consciente. Para evitar gastos, é necessário que o consumidor fique de olho nos alimentos regionais e da estação. Além de mais baratos, são mais saborosos e frescos. Fazer a lista dos itens e comer antes de ir ao mercado poupa tempo, dinheiro e reduz desperdícios. Fazer compras menores apenas para repor a despensa também ajuda a economizar. Quer dizer, aquela velha listinha de compras é válida. Essencial. E se você vai fazer, por exemplo, uma feira onde está tudo bonito, tudo fresquinho, talvez pensar na sua cabeça o que você pode preparar durante a semana, talvez? O que você pode preparar. E na própria feira, você tem que pesquisar. Você, de uma barraca para outra, você tem opções do mesmo produto com preços diferentes. É verdade. Essa isso semana é importante. eu vi isso daí, realmente. Tinha alface de um preço numa barraca, igualzinho na outra, preço mais barato. Você já vai chegando e vai comprando, você foi até o final da feira e voltou, você percebe, puxa, eu poderia ter economizado mais. Mas, além disso, exatamente, é pesquisar, verificar o que é necessário. E o horário da feira muda também, né? O horário da feira também. Muda o preço, exatamente. Cedinho é mais caro. Exatamente. Mas, de qualquer forma, a feira hoje, ela é um item que pode ajudar exatamente nessa redução no orçamento. Por quê? No supermercado está tudo à mão, tudo muito mais fácil, mas vamos pegar o exemplo, a batata pré-pronta. Ela custa 10 vezes mais do que a batata in natura na feira. Claro. Então, a gente não percebe. O bacon in natura no açougue, ele custa metade daquele bacon na caixinha industrializado. Já fatiado e prontinho. E assim por diante. Então, são pequenos detalhes que a gente não se atenta e isso acaba também impactando o orçamento. O que a gente tem no seu blog hoje? Aí hoje teve bafão com a Suzana Vieira, viu? Eu já dei uma lida, a coisa tá quente lá, hein, gente? Tem que entrar para dar uma lida no blog dela. Eu dei uma simples notinha, nada demais, dizendo que ela... no lançamento da minissérie que vai estrear na Globo, Lara com Z, a minissérie, ela acabou humilhando, vamos dizer, uma assessora. Ela foi bem deselegante com a assessora, ficou uma coisa meio constrangedora. Ela pegou o chiclete mastigado assim da boca e falou, tá, pra pessoa jogar no lixo, né? Nossa Senhora. Não sei, o que eu lembro. Eu aprendi que a gente joga o nosso próprio chiclete no lixo, mas tudo bem. Aí tá, eu dei essa nota, nada demais. Nossa, ela ficou nervosa, mandou e-mail pra imprensa inteira me xingando, dizendo várias coisas. Quem quiser tem que olhar lá no meu blog, porque aqui é muito comprido, não dá pra falar. Mas o barraco foi feio. Dei uma resposta pra ela, dizendo que não... Ela disse que eu não sou querida no meio artístico. Eu falei que, mas esse não é o meu objetivo como jornalista. Eu não quero ser amiga de ninguém. Eu não posso, nem posso. Eu lembro que na faculdade a gente aprendeu que não pode ficar amigo de ninguém, porque senão como é que você vai falar da pessoa? É verdade. Entendeu? Aí ficou por isso. Vamos ver agora. Parou por aí. Se ela der uma nova resposta, com certeza eu parei por aqui, porque eu não vou ficar batendo boca com ela. Agora, o fato é que a Suzana Vieira em questão leu o blog da Fabiola Hypert, porque afinal de contas, como ela ficou sabendo que a Fabiola tinha publicado sobre isso? Então você... Uma notinha tão boba, né? Fiz uma tempestade de copo d'água. Pois é, mas é isso. Se ela tá lendo, você também tem que ler o blog da Fabiola, que é campeão de acessos no R7. Entra lá, Fabiola Hypert, do R7, o blog de celebridades mais comentado e mais aí atraindo olhares e atraindo críticas, né?